Então, o que propõe em concreto, uma medida concreta para resolver isso? Uma concreta simples. Olha, acabar com o acordo do Mercosul, que é um desastre. Que está a meter produtos brasileiros, do Uruguai, do Paraguai, na Europa, que obriga-nos a ter concorrência com agricultores. Os nossos agricultores, os de Santarém, de Beja, de Évora, deixa-me só terminar. Sim. De Beja, de Évora, que têm que competir com agricultores que pagam salários a 1/3, que não pagam tarifas, que não pagam taxas ambientais. Quem é que criou este mundo todo e este país? Foi os amigos do Pedro Nuno Santos por essa Europa fora. Uma última questão que gostaríamos de colocar sobre o acordo da União Europeia-Mercosul. O Governo avaliou os impactos deste acordo nos agricultores no nosso país? Que diligências fez para defender os agricultores portugueses e a agricultura familiar? Este é um acordo que favorece o agronegócio e é prejudicial para os agricultores, mas eu queria aqui suscitar em particular os pequenos e médios agricultores. A colocação de produtos alimentares em Portugal a custos mais reduzidos vai colocar a sobrevivência dos agricultores portugueses. É também negativo este acordo a nível ambiental, seja pelo modo de produção intensiva e superintensiva, pela produção de produtos geneticamente modificados, pela utilização de produtos que são proibidos no nosso país e contraria um princípio que é de grande importância, a produção e consumos locais. E a questão é, o que é que pretende o Governo fazer? Vai mais uma vez claudicar perante o agronegócio ou vai defender o interesse nacional? Bem-vindos ao Exordium. Hoje vamos falar de um acordo onde o Chega e o PCP estão do mesmo lado da bancada e quando isso acontece é algo que merece ser investigado mais profundamente. Vamos por isso tentar perceber o que é o Mercosul, o que está realmente em jogo para a Europa e o papel que Portugal pode ou não escolher neste tabuleiro. O Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, foi fundado em 1991 com o Tratado de Assunção, juntando Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O objetivo era criar um bloco económico que facilitasse o comércio, harmonizasse tarifas externas e promovesse a integração política e económica na América do Sul. Nos anos seguintes, por isso, o bloco cresceu, a Venezuela aderiu em 2012, tendo sido suspensa em 2016 por violações dos princípios democráticos, e a Bolívia tornou-se membro pleno em 2024. Hoje, o Mercosul conta já com mais de 295 milhões de habitantes e um PIB conjunto de cerca de 3 mil milhões de dólares, sendo por isso o quinto maior bloco económico do mundo. Apesar do grande potencial, o bloco também enfrenta desafios crónicos, tem grandes diferenças económicas entre os membros, tem instabilidade política e divergências ideológicas que dificultam consensos. Apenas o Brasil e a Argentina concentram 94% do PIB e 92% da população do bloco, tornando-o dependente do rumo político de apenas estes dois países. O Mercosul aplica também uma tarifa externa comum nas relações com países de fora do bloco. Originalmente era de 35% e hoje flutua entre os 10% a 12%. A sua dinâmica, porém, sempre foi mais virada para acordos com terceiros ou externos do que para o fortalecimento do comércio interno, ao contrário de, por exemplo, a União Europeia, que nasceu para facilitar o comércio interno do bloco. Em anos recentes, a liderança argentina, com Javier Milei, tem sido particularmente crítica, acusando o Mercosul de servir apenas empresários industriais brasileiros e defendendo acordos bilaterais diretos entre a Argentina e um outro país, como por exemplo um Free Trade Agreement com os Estados Unidos da América. Would you leave Mercosur to do a free trade agreement with America? Well, if the extreme condition were that, yes. However, there are mechanisms that can be used even being within Mercosur. So we think that it can be done without necessarily having to leave Mercosur. Ainda assim, Milei apoia o acordo com a União Europeia, mostrando que o bloco, apesar das tensões, continua a ser útil quando serve interesses estratégicos. Ora, finalmente, depois de mais de 25 anos de negociações, em 2024 foi assinado o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. No entanto, o processo não termina aqui. A sua ratificação exige aprovação pelo Conselho da União Europeia e pelo Parlamento Europeu. No Conselho não se exige unanimidade, mas é necessária uma maioria qualificada, ou seja, tem que haver pelo menos 55% dos Estados-membros que estejam de acordo e esses Estados-membros têm que representar 65% da população da União Europeia. Ou seja, um pequeno grupo de países com um grande peso demográfico pode bloquear o acordo, mas apenas um único não é suficiente.
Na versão que Bruxelas apresenta, o acordo é uma vitória para ambas as partes. Prevê a eliminação de tarifas em 91% das exportações do Mercosul para a Europa e, em contrapartida, a abertura gradual do mercado sul-americano a bens e serviços europeus com cotas e limites para produtos sensíveis como carne bovina, frango, etanol e arroz, por exemplo, entre outros. Também facilitaria o acesso europeu a matérias-primas estratégicas como o lítio e a produtos industriais. E é esta a narrativa oficial: comércio equilibrado, benefícios mútuos e crescimento partilhado. No entanto, a realidade é bem menos polida do que isso. Um estudo da Comissão Europeia de 2024 detectou nas carnes bovinas brasileiras resíduos de estradiol 17S, uma hormona com potencial cancerígena e que é proibida na União Europeia. A própria Comissão admitiu que não existe um mecanismo eficaz para impedir a entrada dessa carne contaminada no mercado europeu. E mesmo assim decidiu avançar com um acordo. É difícil imaginar prova mais clara da hipocrisia e da indiferença com a saúde dos cidadãos europeus. O desequilíbrio comercial também é gritante. 43% do que a União Europeia importa do Mercosul são produtos agrícolas, enquanto apenas 6% das exportações europeias para o bloco pertencem a este setor. Já o grosso das exportações europeias são equipamento mecânico, automóveis, aeronaves e produtos farmacêuticos, precisamente as áreas em que a Alemanha lidera. Para Berlim, o acordo é ouro puro, abre novos mercados para os seus carros, maquinaria e indústria farmacêutica. A França, por outro lado, é praticamente o oposto. O seu ponto forte é a agricultura, precisamente o setor mais exposto à concorrência direta com produtos do Mercosul. Por isso, Paris está na linha da frente contra o acordo, defendendo que este vai destruir parte significativa do seu setor agrícola. E há ainda um outro argumento que Bruxelas usa para justificar a pressa: combater a crescente presença de veículos chineses no mercado europeu, nomeadamente os veículos elétricos. A ideia é usar o Mercosul como parceiro alternativo para travar a China. Mas a lógica é torta. Se a Europa quer continuar a liderar na indústria automóvel, a prioridade deveria ser fazer melhores carros, não procurar acordos externos como solução para a perda de competitividade. Este contraste entre Berlim e Paris fica ainda mais evidente quando olhamos para o comércio bilateral. A Alemanha exporta para o Mercosul muito mais do que a França, enquanto esta última vê o seu principal setor produtivo, como já mencionei, a agricultura, em risco direto. E onde se situa Portugal em tudo isto? Ora, no gráfico das trocas comerciais ficamos longe dos protagonistas, normal. Exportamos cerca de 1,1 mil milhões de euros e importamos 3,9 mil milhões. É um déficit claro. É a partir daqui que se coloca a questão: qual deve ser a nossa estratégia perante um acordo que parece feito para beneficiar uns e deixar outros a competir em desvantagem? E é aqui que está a cerne do problema. Este acordo não é apenas sobre tarifas ou cotas, é sobre dependência. Hoje, a União Europeia já produz apenas 60 a 65% dos alimentos que consome. O resto tem que importar de fora. Se abrirmos ainda mais as portas a importações agrícolas do Mercosul, estamos a entregar uma fatia ainda maior da nossa segurança alimentar a países que não partilham nem sequer os nossos padrões ambientais, nem a nossa estabilidade política. E nós já vimos este filme antes. Chamava-se Dependência Energética da Rússia. Durante anos, Bruxelas garantiu que não havia risco, que era apenas comércio. Mas quando a Rússia invadiu a Ucrânia, percebemos que a nossa capacidade de manter as luzes acesas e as casas aquecidas, utilizando uma hipérbole, claro, dependia da vontade de um regime autoritário. E agora, neste momento, estamos prestes a repetir o mesmo erro, mas desta vez com a comida. E a diferença é que sem energia para aquecer a casa ainda podemos passar frio, mas sem alimentos não passamos fome por muito tempo sem que isso se torne um problema existencial. E este não é um detalhe técnico, é uma ameaça direta à sobrevivência estratégica da União Europeia. Se não conseguimos alimentar-nos nem garantir a nossa energia sem depender de blocos externos, deixamos de ser um projeto político independente
e passamos a ser apenas um mercado vulnerável à chantagem económica. E é por isso que a questão não é apenas vale a pena assinar este acordo. A questão é, estamos prontos para trocar a nossa soberania por promessas de comércio? Portugal parte para esta negociação com um problema de base, um déficit agroalimentar crónico e uma balança comercial desequilibrada com o Mercosul. Como já mencionei, estamos a exportar cerca de 1,1 mil milhões de euros e importamos quase 3,9 mil milhões, e num acordo que elimina tarifas e aumenta fluxos comerciais, essa diferença tenderá a agravar-se. No entanto, a posição do país não precisa de ser passiva. No xadrez geopolítico podemos ser peão, cavaleiro ou rei. Ora, se formos um peão, vamos limitar-nos a levantar o braço no Conselho da União Europeia para dizer que sim, porque é muito mais fácil do que enfrentar os outros Estados-membros. Sem exigir qualquer contrapartidas, sem defender os agricultores nacionais, sem sequer garantir que as regras sanitárias europeias serão cumpridas. É a escolha cómoda, mas também é a mais perigosa porque reduz Portugal a um participante decorativo no jogo em que outros países controlam. Se formos cavaleiro, vamos apoiar o tratado, mas exigindo cláusulas de proteção para a agricultura portuguesa e mecanismos claros do controle sanitário. É uma posição intermédia que aceita o acordo, mas com condições concretas para proteger os nossos setores vulneráveis. Se quisermos ser rei, temos que compreender que, mesmo que Portugal se posicionasse contra, a dinâmica política e económica torna o acordo praticamente inevitável. Nesse cenário, a melhor estratégia é transformar a inevitabilidade em vantagem. Usar a posição estratégica atlântica e a ligação histórica ao Brasil para fazer de Portugal um hub ou centro logístico para o comércio Mercosul e União Europeia, com Sines e Leixões como portos-chave de entrada. E neste ponto há uma oportunidade que já está a ser construída. O programa Portos 5+, apresentado pelo governo português, prevê um investimento de 4 mil milhões de euros ao longo de 10 anos para modernizar e expandir a capacidade portuária nacional. O objetivo é aumentar a competitividade, reforçar ligações ferroviárias e criar portos mais sustentáveis e tecnologicamente avançados. É uma visão que, se concretizada, pode colocar Portugal numa posição central nas cadeias de abastecimento atlânticas e, por extensão, na relação União Europeia-Mercosul. Este investimento pode ser a peça que falta para transformar Portugal de um mero observador num jogador-chave, um país capaz de converter um acordo potencialmente desfavorável num motor de valor estratégico e económico. Mas, para isso, será preciso alinhar a política comercial com esta visão logística e assegurar que Portugal não fica apenas a ver os navios passar, carregados de riqueza, rumo a outros portos. Olhando para o quadro geral, o acordo Mercosul-União Europeia não é apenas uma negociação comercial. É um ensaio sobre o futuro da Europa e a sua capacidade de manter independência económica, alimentar e política. Já sacrificámos soberania energética, agora arriscamo-nos a sacrificar soberania alimentar. A pergunta que fica é simples. Vamos assinar mais um cheque em branco, na esperança de que o mercado resolva tudo, ou vamos assumir que a sobrevivência estratégica exige mais do que fé nas boas intenções alheias? Porque no fim, acordos passam, tratados mudam, mas as consequências ficam. E a história raramente é simpática com quem confundiu dependência com prosperidade. Obrigado por terem estado desse lado a ver este vídeo.